da sua matéria-prima, da quantidade que cada um é capaz de produzir e do tipo de combustível que é empregado em cada um, né? É, existe atualmente, né, os mais utilizados são o forno vertical metálico de cuba simples e o forno vertical metálico de cubas múltiplas e fluxos paralelos. Os dois são bem parecidos, né? A única diferença entre os dois é que o de cuba simples, ele tem uma produção de 350 toneladas por dia de cal e ele utiliza combustível, óleo combustível e também utiliza lenha. E o de cubas múltiplas, ele tem uma produção aí de 144 mil toneladas de cal por ano e o único combustível que é utilizado nele é o óleo combustível. E ele utiliza 89 quilos de óleo combustível por tonelada de cal virgem, né? E aí a gente pode ver que esses autofornos, eles podem ser divididos, né, didaticamente, como mostra... Volta, por favor, Julie. Essa imagem da direita aí, eles podem ser divididos didaticamente em três zonas, né? A zona de pré-aquecimento, zona de calcinação e zona de resfriamento. O calcário entra pela zona de pré-aquecimento, né, onde ele começa a ser aquecido. Depois ele passa pela zona de calcinação, lá onde ele fica lá entre a temperatura de 900 graus Celsius e 1.200 graus Celsius. E depois ele vai para a zona de resfriamento, onde ele é resfriado, né? E essa fase de calcinação ela é responsável por 50% dos custos da produção, né, do cal virgem. Ô, Julie, você aí eu tinha colocado algumas tabelas aqui nos slides, é, onde mostram sobre o calor calorífico, né? E algumas especificações das lenhas. Porque aqui na nossa região, né, é, a região é muito boa para fazer o plantio e manejo de eucalipto. E o eucalipto é um tipo de biomassa que tem um calor calorífico muito bom, né? O calor calorífico é a quantidade de calor que se desprende durante a combustão completa, né, da massa do combustível. E aí também a gente sabe que o teor de umidade influencia nesse poder calorífico. Então, se a lenha não tiver com a umidade adequada, ela não pode seguir para os fornos. E o volume de umidade máxima aí fica em torno de 65 a 70% do, da sua base úmida. Se tiver a mais do que isso, a lenha tem que ser levada para... Tem que tirar um pouco dessa umidade da lenha. E, e aí, como eu falei, né, ela é retirada do forno e após o resfriamento ela segue para estocagem e redução do, do redução granulométrica. E aí, agora eu vou falar um pouquinho sobre a cal hidratada. Antes da hidratação, ocorre, né, como eu falei, a moagem e a seleção do material, que visam regularização e classificação granulométrica do material. E aí a gente tem aqui nessa imagem, tem o umidificador, né? Ela é feita através de hidratadores, né? Pode ser contínua ou batelado. E aí ela transforma o óxido de cálcio, que é o CaO, em hidróxido de cálcio, né? O processo é expansivo e exotérmico, e aí tem uma temperatura ideal de hidratação aí de 74 graus Celsius. Ela simplesmente caracterizada por adicionar água ao óxido de cálcio, né? Gera-se a cal hidratada, e aí para determinar a quantidade de água necessária à hidratação do cal viva,
é só fazer uma relação, né, entre o peso molar da água e da cal. E aí chegou-se a determinada que para chegar né, para produzir a cal hidratada são necessários 240 litros de, de, de água. E é isso. Aqui a gente traz somente as especificações, né, da BNT para hidratada 1, 2 e 3, e as porcentagens de anidrido carbônico na fábrica e na obra hidratado, calculado, né? E as porcentagens, por exemplo, o anidrido, ele na cal hidratada 1, ele tem uma porcentagem menor ou igual a 5%, né? Na cal hidratada 2 também, já na cal hidratada 3 vai ser aí por volta de 13%. Mas esses são só exigências, né, para poder estar utilizando a cal hidratada na sua obra. Pode ir. E aqui é a exigência física, né? A retenção de água, incorporação da areia, estabilidade, plasticidade, são normas são especificações, né, que a norma estabelece para a utilização dessa cal, para fazer testes e ensaios para utilizar essas informações para conferir, né, também a qualidade da cal. Já a identificação, pode passar, a identificação prática de qualidade, né, simples na obra, por exemplo, pelo peso da cal. Então, você enche um caixote com cal, com volume, né, definido e peso. E, então, essa relação do peso líquido e o volume do caixote nos dará a massa unitária. E essa massa unitária, se for uma cal boa, de boa qualidade, ela possui uma massa unitária inferior a 6 kg por decímetro cúbico. Já utilizando o tamanho do saco, né? Como o saco de cal é mais ou menos do mesmo tamanho, pouco só menor do que o saco de cimento, então, quanto menor o saco da cal, menor a qualidade do material. Bom, pessoal, então, né, a tecnologia nas indústrias de cal, elas influenciam diretamente nos impactos ambientais. Como a gente viu, né, a calcinação, o processo da calcinação, eles são feitos em fornos, né, onde é utilizada a queima de combustível, e isso impacta o ambiente de várias maneiras, né? E assim são necessários estudos avaliativos, né, sobre uma melhor tecnologia a ser empregada, né, conhecimento para um melhor forno, um melhor combustível, né, e matéria-prima para serem empregadas nessa produção local, né? Tem algumas empresas, algumas pequenas empresas em países em desenvolvimento que ainda operam com baixas tecnologias, né? Porque os impactos, os esforços para diminuir esses impactos ambientais, eles demandam um capital muito grande. Então, essas empresas não possuem recursos para empregar umas tecnologias melhores para diminuir os impactos, né? Aumentar a produção e tudo mais. Só que, no entanto, a redução desses impactos ambientais causados e do custo de produção, ela também pode ser obtida melhorando a qualidade do produto final por meio do processo, do controle do processo, né? E a gente viu aí também que existem vários tipos de fornos de cal, né? Cada tipo de forno é empregado conforme a matéria-prima, né, do combustível e combustível utilizado também, bem como assim também a quantidade de cal a ser produzida, né? A gente viu aí que eles são divididos em três zonas de, de em três zonas, né? A zona de pré-aquecimento, calcinação, resfriamento, e que essa parte, né, da calcinação aí, ela é responsável por 50%
dos custos da produção. Podem ser utilizados vários tipos de combustível também para queima, né? A fim de gerar o calor para calcinar o calcário. E aí, como eu disse, é necessário observar o calor, o teor de umidade, né? Para evitar um combustível com alto teor de umidade, né? Assim como cada combustível tem sua própria característica química, que influencia diretamente no poder calorífico, né? Que é o poder de queimar, de gerar calor do combustível. E aí não podemos deixar de falar também que a disponibilidade e o custo desse combustível também devem ser levados em consideração para a escolha do combustível a ser utilizado. E é isso, pessoal. Aí tem as questões. Como ocorre a calcinação na produção da cal e o que influencia na escolha do tipo de biomassa a ser utilizada como combustível para o processo de calcinação. Ok, pessoal. Teve um probleminha no áudio da Evelyn, tá? Claro que não vai comprometer com relação à aderência ao tema, isso acontece, né? Vou pedir para vocês depois me disponibilizarem esse slide, tá? Para passar para a turma, por causa das questões também, tá? Próximo grupo é o grupo 2, com tema 2, vai falar dos ensaios técnicos e aplicações. Oi. Essas perguntas, a gente tem que te enviar elas respondidas? Não precisa não. Não precisa não. Só as perguntas. Seria bom se viessem respondidas, né? Mas não tem necessidade, não. Entendi. Grupo do tema CAL, ensaios técnicos e aplicações. Podem se posicionar aí, ajustar o slide aí para começar a apresentação. O grupo é composto por João Paulo, João Pedro, Luísa e Pedro. Pedro Idel. É isso? Desculpa. Podem começar a apresentação. Boa tarde, pessoal. Tá dando para ouvir direitinho? Ok. Pode começar? Pode. Tá. Boa tarde a todos. A nossa apresentação vai falar sobre as aplicações e os ensaios técnicos da CAL. O grupo ele é composto pelo João Paulo, João Pedro, eu, Luísa e o Pedro. Pode passar, João. Então, a gente vai começar falando sobre as aplicações da CAL. A cal, ela pode ser aplicada, uma das formas, né, é na forma de pintura, sendo uma das formas mais antigas de revertir uma fachada.
A gente trouxe no slide a imagem da ilha de Mykonos, na Grécia, que prova que desde a antiguidade já existia o certo conhecimento de que ela tem um poder bactericida que previne a formação de mofo. Então, ela combate aí a fungos, germes e bactérias. Ela também é um material de fácil acesso, de origem natural, por isso ela tem um ótimo custo-benefício. Também ela é muito utilizada na proteção de árvores. A gente pode observar aí em praças e parques alguns troncos de árvores pintados. Pode passar. Pode ser utilizado também como agregado. A cal é um material abundante e em várias partes do país, né? E como os volumes de agregados usados na construção são grandes e para transportar outros materiais específicos fica um pouco mais caro, há o uso do material como agregado. Mas, para ser utilizada dessa forma, ela passa por um tipo de transformação para não reagir com a cal em seu estado natural. E aí, como agregado, ela precisa estar inerte. Pode passar, por favor. Como a argamassa mista também, que é uma combinação de aglomerantes, no caso aí o cimento e a cal. E essa combinação, ela oferece uma boa trabalhabilidade, né? A trabalhabilidade que é a capacidade da argamassa ser moldada e permanecer nessa mesma posição. E a retenção de água, que é muito importante para a hidratação do cimento e, consequentemente, ganha uma certa resistência mecânica. Porém, ela não é destinada a isso, não é destinada ao ganho de resistência mecânica. Para essa função, a gente usa o cimento mesmo. Pode passar. Agora é o João Pedro que vai falar. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Tá dando para ouvir direitinho? Tá, sim. Então, meu nome é João Pedro e eu vou falar um pouco mais, dar continuidade à fala da Luísa, né? E falar sobre mais algumas aplicações da cal na construção civil. Então, pessoal, além das aplicações já citadas pela Luísa, nós temos também a cal sendo utilizada em argamassa de cal aérea. E o que seria essa cal aérea? Essa cal aérea é um tipo de cal que tem seu processo de endurecimento ocorrido somente na presença de ar. Por isso esse nome cal aérea. A argamassa que recebe essa cal, ela é eventualmente utilizada em interiores, por possuir baixa resistência mecânica e elevada retração. E não deve ter um traço muito rico e protege estruturas e vedações contra o fogo. Então ela tem essas vantagens aí no seu uso. Pode passar, por favor, João. Outra aplicação do cal é na mistura com solo. Ao ser misturada com solo, ao haver essa mistura entre a cal hidratada e solo, para posterior compactação, essa cal ela vai trazer ao solo uma melhor trabalhabilidade e uma melhor capacidade de suporte do solo, aumenta essa capacidade e reduz a sua expansibilidade. Reduz a plasticidade, umidade, melhora a trabalhabilidade do solo, como eu já citei, né? E também vai trazer como vantagem a estabilização química desse solo. Então, esse solo cal é utilizado em projetos de pavimentação aí é bastante vantajoso no seu uso, né, no caso. Pode passar, João. A última aplicação que eu trago é a utilização da cal para a fabricação de blocos construtivos. No caso, é os blocos Sincal. Esses blocos eles são bastante interessantes. Não são tão utilizados atualmente, mas tem uma gama de vantagens aí. Tem elevada resistência à compreensão. Chega a possuir, em média, 2,5 MPa de resistência, dependendo da utilização dela, em algumas alvenarias de vedação. Proporciona conforto acústico, porque absorve melhor as ondas sonoras e dificulta essa transmissão para o ambiente interno, né, onde ela é utilizada. Traz um conforto térmico também, então ela consegue atender a várias regiões do país, né, que tem essa variação de temperatura. Então, um bloco bastante empregado. Consegue ter essa empregabilidade
maior, né? E tem também resistência ao fogo, né? Uma parede de bloco sincal, ela consegue resistir até a 240 minutos de fogo, dependendo da espessura desse bloco. Então, é bastante eficiente. A durabilidade também, né? Por ser um bloco que não degrada, nem altera sua composição ao longo dos anos. E a questão da sustentabilidade, né? Recebe até um título de bloco verde, no caso, né? Então, ele atende a essas normas específicas de sustentabilidade. Tem uma produção bastante sustentável. E toda a água utilizada no processo fabril e todo resíduo gerado, ele pode ser reutilizável, reaproveitável. Então, por isso que tem essa questão de sustentabilidade, é bastante interessante. E durante a execução do sistema de alvenaria, ele oferece uma alta economia, eliminação de perda, questão de geração de entulho. Então, essa geração de entulho chega a tender a zero mesmo, questão de perda e de geração de resíduos, né? Então, é basicamente isso que eu queria falar, as explicações. E agora, vamos dar continuidade. Pedro. Boa noite. Vamos começar aqui a parte dos ensaios. Primeiramente, vou falar sobre os ensaios químicos, que os ensaios, no geral, têm como objetivo verificar a pureza da cal hidratada, avaliando o processo de fabricação do produto e a qualidade da sua matéria-prima. Os ensaios químicos têm bastante influência diretamente sobre o desempenho do produto. Além disso, os ensaios podem também verificar as impurezas da matéria-prima, ou seja, quando ela é verificada na compra da cal, quando ela tem bastante impureza, menor será a quantidade que o consumidor efetivamente estará comprando. A cal hidratada também é obtida a partir da adição de água na cal virgem e sua qualidade química depende das características e das impurezas contidas na rocha que lhe deu origem. Agora eu vou falar sobre outras partes de ensaio, que é a determinação da quantidade de CO2, que é conhecido também como dióxido de carbono ou CO2, ou gás carbônico, todo mundo conhece, que é liberado na queima das rochas que aí sim formam a cal virgem. Então, como é formada a cal virgem? Através da liberação da queima das rochas que geram a cal virgem. A determinação da quantidade de dióxido de carbono na cal hidratada tem como função verificar se o minério foi bem calcificado e se ficou parte sem reagir. Serve também para verificar se aconteceu a carbonação no armazenamento da cal. Portanto, o dióxido de carbono... Não, peraí. No armazenamento da cal hidratada por contato com o dióxido de carbono do meio ambiente. Então vamos lá. Aí tem dois tipos, né? Os óxidos não hidratados e os óxidos totais. Este ensaio, os óxidos não hidratados, avalia a quantidade de cal virgem que não hidratou com a água. Ou seja, quanto maior essa quantidade, menor a fração de cal hidratada efetivamente no produto final. E quanto menos cal hidratada, menor o poder de, vamos supor, colar argamassa terá. Esse ensaio também, ele verifica se há possibilidade de ocorrer o surgimento de pequenas bolhas na parede, que podem surgir na argamassa depois de seca, também na parede. Os óxidos totais. Vamos lá. Quanto maior for a fração de impureza presente na amostra, menor será a fração de óxidos totais. Podemos dizer, então, que este ensaio verifica a qualidade da matéria-prima
utilizado na fabricação da cal hidratada. Agora João vai falar sobre os ensaios físicos. Boa noite, vocês estão me ouvindo? Sim. Boa noite. Vou falar sobre os ensaios físicos. Bem, para que são os ensaios físicos? Eles verificam se a cal foi bem moída no processo de fabricação e se ela é econômica. E se ela também é boa para o pedreiro trabalhar. E analisa também se a cal retém água ou se ela perde água para a parede, que no caso, onde ela foi assentada. Bem, vou falar primeiro sobre a finura. O que é finura? A finura é um tipo de peneiramento onde você coloca duas peneiras e verifica o quanto que o material ele ficou retido. No caso, a norma ela especifica o valor máximo, né, para as quantidades que foram colocadas. Aí nesse processo é demonstrado se a cal foi bem moída ou não foi bem moída. A plasticidade, ela avalia como que eu posso dizer? Se a argamassa feita com essa amostra, ela está bem trabalhável, ou seja, se ela tem uma boa plasticidade. Uma mistura boa, ela permite boa plasticidade, né? E quanto maior a plasticidade, maior vai ser a qualidade do serviço. Porque aí, o que acontece? Por que vai ser maior? Porque ela facilita o trabalho do pedreiro ao manusear a argamassa, no caso. Tá. A retenção de água, se analisa o quanto que a argamassa ela pode perder água para o tijolo. Porque se isso acontecer, se ela perder água para o tijolo, na hora que a argamassa secar toda de uma vez, ela vai ficar rachada. Então, e é por isso que é preciso olhar a questão da retenção de água. E esse ensaio ele avalia isso, a capacidade da cal reter água. A incorporação da areia. A incorporação da areia, a argamassa ela é constituída de areia, água e cal hidratada, né? Então, se o pedreiro ele conseguir inserir mais areia na argamassa sem prejudicar o desempenho, então quer dizer que a cal é econômica. Então, logo ela compensa trabalhar com ela, né? Então, ela vai ter um valor mínimo e consequentemente, como ela vai impactar no preço, né? Ela vai ser considerada melhor. E tem a estabilidade, que é o ensaio que verifica substâncias expansivas na cal. Ou seja, o que tem tendência a reagir com a cal depois que foi colocar. Deixa eu ver se é isso mesmo. É isso mesmo. A estabilidade é para ver se tem outras coisas que vão reagir com a argamassa na hora que se colocar água. E vai ver se vai ter algum tipo de expansão de grãos ou deslocamento de pedaços da argamassa na parede. Assim, é difícil de imaginar esse tipo de tratamento, esse tipo de coisa sendo feito, né? Mas um exemplo que pode ser feito, apesar de não ser um local que fabrica cal, esses tipos de testes também são feitos, não sei se vocês conhecem, na empresa LafargeHolcim, que é uma empresa que fabrica cimento, e como eles têm sua própria reserva de cal, apesar dela ter 99,9% de pureza, eles têm que fazer certos tipos de testes e alguns incluem esses aí. Isso aí eu fiquei sabendo quando eu fui fazer a visita na LafargeHolcim. E essas aqui são as perguntas. Se alguém do meu grupo quiser falar? Ok, pessoal. Então vamos dar continuidade, gente. No final eu faço um comentário geral, só para a gente não perder muito o tempo aqui, tá? O grupo 3
que é composto, tema 3, né, que vai falar sobre gesso, composição e processo de fabricação, é composto pela Débora, Emily, Raquel e Thalisson, é esse, né? Não vai apresentar hoje, vai apresentar na próxima aula, tá? Só que eu quero o slide, eu quero o envio dos slides, tá? Todos os grupos que apresentaram, quero que me envie o slide por e-mail, ok? Então, vamos para o próximo grupo, que é o grupo com o tema 4, gesso, ensaios técnicos e aplicações. Maria Luísa, Joiciele, Luiz Henrique e Tarlane, por favor. Glaucimar, o slide que você quer que envie é em PDF ou em formato de apresentação mesmo? Vocês que sabem, pode enviar do jeito que acharem melhor. Boa noite. Só um minutinho, Joyce, que eu compartilhei errado aqui. Certo. A gente vai falar sobre o gesso, mais especificamente sobre ensaios técnicos e aplicações. Os integrantes sou eu, Joyce, Luiz, Maria Luísa e Charlane. A gente vai falar sobre os ensaios técnicos, estão descritos nas NBRs 13207, 12127, 12128, 12129, 12130 e algumas aplicações do gesso. A gente não vai entrar muito em detalhe das propriedades do gesso, porque isso vai ficar com o grupo 3. A gente vai falar mais sobre as NBRs mesmo. Pode passar, por favor. Muito bem. A NBR 12127 de 2019, ela vai falar sobre a determinação das propriedades físicas do gesso, que é a granulometria e a massa unitária. Então, como que a gente faz? Pode passar. Bem resumido mesmo, a granulometria é a classificação de partículas quanto ao tamanho, de acordo com uma série de peneiras. A gente utiliza as peneiras, tem as especificações, a balança com resolução mínima de 0,1 gramas, a estufa de secagem e o dissecador. Tem o método manual. No caso, o que eu faço no método manual? Eu vou peneirar 210 gramas de amostra numa peneira de 2 milímetros, secar a estufa de 40 graus Celsius e esfriar no dissecador. No caso de gesso para revestimento, nesse método manual, eu preciso pegar 50 gramas dessa amostra e passar na peneira de 21 milímetros. Eu vou espalhar esse gesso na peneira mesmo e depois eu vou fazer essa pesagem 2 vezes. Vou fazer essa peneiração e a pesagem 2 vezes. A massa passante pela peneira, ela precisa ser menor ou igual a 0,1 gramas. No caso de gesso para fundição, a única coisa diferente é que eu vou trocar a peneira para 0,29 milímetros e não de 0,21 milímetros. Pode passar, por favor. Nesse método mecânico automático, eu vou utilizar um vibrador e ele vai produzir vibrações ritmadas laterais. Aí tem aqui o vibrador e as peneiras. Só que esse método ele só pode ser utilizado se os resultados eles forem equivalentes ao manual. Caso forem duvidosos, eu preciso utilizar o método manual mesmo. Para os resultados da granulometria, o que eu faço? Eu vou dividir o material passante em gramas pela massa inicial em gramas e eu vou ter o material passante em porcentagem. Pode passar, por favor. O que eu faço na massa unitária? É a relação entre a massa não compactada de material e o volume do recipiente. Eu vou utilizar
Esse aparelhozinho aqui, formado por um funil, um tripé, um medidor e peneira. E também a balança com resolução mínima de 0,1 gramas. Pode passar, por favor. Procedimento. Eu vou peneirar assim, 100 gramas de gesso no funil e vou fazer isso até que o gesso transborde no recipiente de medida. Como que eu faço o cálculo disso? Eu vou calcular a massa unitária dividindo a massa pelo volume do recipiente. Aí eu preciso fazer essa pesagem 2 vezes e o valor médio o resultado vai ser o valor médio de 2 determinações. E a diferença entre elas tem que ser menor do que 5%. Boa noite, eu vou falar sobre a NBR 12128 de 1991, que determina duas propriedades que são capazes de giz, que é a consistência normal e o tempo de pega. A consistência normal é a relação água-gesso, na qual se obtém a fluidez da pasta de gesso adequada para a manipulação. Já o tempo de pega é determinado em duas etapas, que são tempo de início de pega e tempo de fim de pega. O tempo de início de pega é o tempo cronometrado a partir do momento em que o gesso entra em contato com a água, até um instante em que a agulha do aparelho de alicate não toca mais no fundo da pasta, quando isso aproximadamente uma distância de 1 milímetro. O tempo de fim de pega é o tempo decorrido a partir do momento em que o gesso entra em contato com a água, até um instante em que a agulha do aparelho de alicate não deixa mais impressão na superfície da pasta. A aparelhagem determinada pela norma são o aparelho de alicate modificado, o molde em formato tronco-cônico, base para o molde e um cronômetro. A expressão dos resultados para a consistência normal é dada por unidade adimensional, que é a razão da massa de água pela massa de gesso. E o tempo de pega, o resultado deve ser expresso em minutos e ou segundos, referindo-se ao tempo de início e fim de pega. Pode passar. Boa noite. A NBR 12129 de 2019 estabelece o método para determinação das propriedades mecânicas do gesso para construção, denominada dureza e a resistência à compressão. De acordo com a norma, dureza é definida como profundidade de impressão de uma esfera sobre uma carga fixa em um corpo de prova. E a resistência à compressão é definida como a carga de ruptura em relação à área superficial de um corpo de prova. Pode passar. O primeiro passo a ser realizado no ensaio de dureza é peneirar uma quantidade de amostra de no mínimo 1.500 gramas com a peneira com abertura de 2 milímetros. O segundo passo consiste na preparação do corpo de prova. Todos os procedimentos necessários para essa preparação estão descritos na norma. Finalizado o corpo de prova, este é inserido na prensa de ensaio, como mostra a segunda figura. Observe-se que ao centro tem-se uma esfera de aço dura. Essa deve ser posicionada na parte central do corpo de prova, a uma distância mínima de 20 milímetros das bordas. Em seguida, deve-se aplicar a carga de 50 newtons e aumentar em 2 segundos a carga para 500 newtons, mantendo-a por 15 segundos. Deixa eu passar. E o último passo consiste em retirar a carga e medir a profundidade de impressão com a utilização do paquímetro. Pode passar. Através dos dados obtidos, é possível calcular a dureza em newtons por meio da expressão D é igual a F dividido por π vezes φ vezes T, onde F é a carga expressa em newtons, φ é o diâmetro da esfera expressa em milímetros e T é a média da profundidade expressa em milímetros. Os procedimentos iniciais para o ensaio de resistência à compressão são os mesmos dos ensaios de dureza. O que vai mudar é o tipo de prensa de ensaio utilizada. Nesta será aplicada a carga continuamente numa razão de 250 N por segundo a 750 N por segundo, até a ruptura. Pode passar. Através dos dados obtidos, é possível calcular o valor da resistência à compressão por meio da expressão R é igual a P dividido por S, onde P é a carga que produziu a ruptura do corpo de prova em newtons e S é a área de seção transversal de aplicação da carga, que é expressa em milímetros quadrados. Olha só. Bom, gente, estão me escutando? Que eu tô sem saber aqui. Sim. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a NBR 12130, de 1991, que tem como objetivo determinar, a água livre, a água de cristalização e os teores de cálcio e anidrido sulfúrico.
Essa norma já foi atualizada, né? Tem uma de 2017, porém a gente teve acesso somente a de 91. E a aparelhagem que a gente necessita é a mufla, o dessecador, a estufa de secagem e balança com precisão de 0,01 e 0,001 gramas, além dos materiais de usual de laboratório. E para a gente determinar a água livre, a gente precisa, né, de pegar a massa do material, no caso 50 gramas, subtrair a massa seca em estufa, que foi esfriada no dessecador, e dividir pela massa do material, multiplicando por 100 para expressar o valor em porcentagem. Segundo a NBR 13207, o teor de água livre deve ser de no máximo 1,3. E esse procedimento, ele determina, né, a água disponível não ligada ao material que está presente entre os grãos e que pode ser eliminado facilmente de acordo com as condições do ambiente e de armazenamento. O outro, que é a determinação da água de cristalização, é um procedimento que objetiva demonstrar, né, a condição de calcinação da gipsita. Ele apresenta a relação com a composição do gesso, que varia entre gipsita, hemidrato e anidrita. De acordo com a NBR 13207, esse teor deve estar entre 4,2% e 6,2%. E ele, da mesma forma, pesa-se 2 gramas do gesso, seca-se em estufa, pega a massa, né, de 50 gramas, subtrai a massa M1 que a gente encontrou primeiro e divide pela a massa de 50 gramas. E multiplica por 100 e obtém-se a água de cristalização. E a gente tem também a determinação do grau de pureza. Aí nele a gente utiliza essa lista aí de reagentes, que eu não vou falar aqui para não ficar extenso, mas na norma tem tudo descrito. E para determinar o óxido de cálcio, onde V é o volume gasto de solução de permanganato de potássio em mililitros. O E equivale à solução de permanganato de potássio em óxido de cálcio. Esse E ele é obtido também por um processo que é especificado pela NBR. Nele está tudo detalhado. E divide pela massa da amostra, né? Para a determinação do anidrido sulfúrico, a gente pega a massa precipitada após a calcinação, em gramas, multiplica por esse valor, né, uma constante, e divide pela massa da amostra. Multiplica por 100 para obter o resultado em porcentagem. Todos esses procedimentos, eles estão bem descritos na NBR 12130, com muito mais detalhes, né? E esses ensaios também possuem valores de referência na NBR 13207, que estabelece as condições, né, exigíveis para o gesso a ser utilizado na construção civil. No caso aí, as exigências químicas, né, o material deve seguir o que consta na tabela 1 da norma, onde fala sobre os teores. No caso de água livre, como eu havia falado, o máximo é de 1,3%, de água de cristalização tem que ficar entre 4,2 e 6,2%, o óxido de cálcio, o mínimo é de 38%, o anidrito sulfúrico, o mínimo é de 53%. Isso, né, para o gesso fino e grosso para revestimentos e fundição. Antes de comentar sobre as aplicações do gesso na área de engenharia civil, vamos abordar sobre as vantagens e desvantagens do uso do gesso. Bom, a primeira é que o Brasil possui grandes reservas de gipsita. Segundo, facilidade de moldagem é um material excelente para a fabricação de ornamentos, utilizado como acabamentos e efeitos decorativos, como molduras. Boa aparência, o gesso, depois de endurecido, apresenta superfície lisa e branca, dando um ótimo acabamento, tanto em revestimentos de argamassa como em painéis. Boas propriedades térmicas e acústicas, sendo excelente isolante contra a propagação de fogo. Boa aderência à alvenaria concreto, podendo ser utilizado como revestimento de paredes de alvenaria, sem necessidade de aplicação de chapisco, e produtividade elevada.
A aplicação dos revestimentos em gesso é mais rápida e fácil do que a das argamassas convencionais, e seu tempo de cura é menor, fazendo com que se possa iniciar o processo de pintura mais cedo. E dentre as desvantagens do uso do gesso, né, na construção civil, a gente sabe que ele não pode ser utilizado em áreas externas, porque o gesso em contato com a água ele pode vir a dissolver, né? As espessuras elevadas podem fazer trincar, então, no caso, quando o profissional quer regularizar uma parede e acaba que deixa a espessura do material mais grosso, isso é prejudicial para o gesso, porque pode vir a ter trincas no futuro, né? Deve ser aplicado em paredes e tetos bem regulares, então não tem como regularizar uma parede ou um teto com gesso. A superfície, né, ela tem que estar bem plana. E baixa resistência ao choque. Então, ele não pode ser utilizado em ambientes que têm grande tráfego, né, de pessoas ou de veículos. Bom, uma aplicação bem comum do gesso é o revestimento em gesso, que nada mais é que o recobrimento de superfície, paredes e teto com passo ou argamassa de gesso confeccionado no local. É uma técnica que tem como objetivo eliminar as ondulações nas emendas das pedras de gesso ou dar acabamento em paredes e teto de alvenaria. Outra aplicação é em forros. É bem comum e é muito vantajosa, pois além de decorar o ambiente, também conta com os outros benefícios do material. Pode ser feito com placa de gesso ou drywall. Tem também a decoração, que a gente pode utilizar o gesso, molduras, frisos, sancas, iluminação embutida, revestimentos de coluna, rebaixamento de teto e outras decorações. O drywall, que nem o Luiz falou, é uma placa de gesso pré-fabricada, encapada com papelão ou fibra de vidro e pode ser fixada em estruturas de aço galvanizado. São placas que são bem mais leves, são mais baratas, tem uma rápida instalação, é resistente ao fogo e também tem um bom isolamento acústico. Bom, gente, agora a gente tinha as perguntas. Pode perguntar, Glau, ou pode deixar para depois? Pode deixar para depois. Depois eu passo essas perguntas para eles, tá? Okay. Senão não vai dar tempo. Uhum. Beleza. Bom, como já foi dito, o uso do gesso na construção civil é conveniente por suas propriedades. O seu uso permite uma produtividade elevada, pois a aplicação dos revestimentos em gesso é mais rápida e faz do que as argamasas convencionais, e seu tempo de cura é menor, fazendo com que se possa iniciar a pintura mais cedo. Em uma pesquisa que a gente fez, a gente descobriu que, apesar do Brasil ter grandes reservas de psica, o seu aproveitamento ainda é muito pequeno se comparado aos grandes países produtores de gesso. Isso se dá pela mentalidade de países subdesenvolvidos que acham que o gesso é muito frágil na construção civil. Bom, gente, então é isso. Nossas referências. Muito bem, pessoal. Agora a gente vai para o próximo grupo, tá? Nós vamos para o tema 5, que vai falar sobre patologias em argamassa, mais especificamente de proliferação de fungos, fissuras mapeadas e fluorescência, tá? Lembrando, né, que as argamassas que vocês comentaram, né, vocês falaram do gesso e da cal, né, que são componentes, né, podem, né, ser componentes de aglomerantes da argamassa. Essas patologias que eles vão comentar a partir de agora é muito recorrente de argamassa comum, tá? Que são as argamassas feitas com aglomerante cimento, tá? Algumas aí pode ter, né, a cimento e cal, tá? Então vamos lá, grupo 5, tema 5, por favor. Olá, boa noite. Eu gostaria de saber primeiro, você está compartilhando já? Tá, não. Não. Não? Deixa eu ver aqui. O que aconteceu? E agora? Também não. Uai.
Rony, você quer que eu tente aqui? Não, acho que vai dar. Não sei que bom. Apareceu? Deu, agora apareceu. Tá. Vamos lá, então. Boa noite, pessoal. Nós iremos falar sobre patologia em argamassa, proliferação de fungos, fissuras mapeadas e eflorescência. Inicialmente, trazendo aqui a apresentação dos integrantes da equipe. A equipe é composta pelo Igor, pelo João Vitor, por mim, Júlia, Paloma e Paulo Sérgio. Como introdução, nós trouxemos inicialmente a origem das palavras patologia e um breve significado da palavra argamassa. Bom, patologia, de origem grega, é definido patos como doença e logos como estudo. Logo, o termo patologia pode ser entendido como estudo das doenças. E a argamassa é um material de construção constituído pela mistura de um ou mais aglomerantes, agregados e água. Então, no nosso tema, patologia em argamassa, nós iremos trazer o estudo da identificação de doenças em argamassas, especificamente proliferação de fungos, fissuras mapeadas e eflorescência. Apresentar algumas causas e efeitos de problemas encontrados nas edificações, elaborando diagnóstico e possíveis correções. Bom, em síntese, os fatores patológicos podem ser descritos como físico-mecânicos, químicos e biológicos. Os fatores físico-mecânicos ocorrem devido à retração plástica, à rápida evaporação de água, e também pela movimentação da base de origem hidrotérmica. Os fatores físico-mecânicos, eles levam à fissuração, desagregação e deslocamento de revestimentos. No caso do nosso trabalho, de forma mais específica, o fator físico-mecânico leva à patologia fissura mapeada. Os fatores químicos, eles derivam da hidratação tardia do óxido de magnésio da cal e também da oxidação de impurezas presentes na areia. Além disso, formam vesículas, manchamentos e também fissurações. No nosso caso, podemos dar como exemplo a eflorescência. E os fatores biológicos derivam do crescimento de micro-organismos, como fungo e bolor. Eles derivam da produção de manchamento e a desagregação de produtos ácidos orgânicos que atacam os aglomerantes. Esse problema é muito característico em áreas úmidas. No nosso caso, iremos falar sobre a proliferação de fungos em estruturas de argamassa. Essa linha do tempo aqui é só para trazer um pouquinho sobre a origem e a importância dos estudos patológicos em argamassa. Bom, desde os primórdios, a argamassa ela era feita à base de argila, cal, cinza e areia. Era um sistema de estrutura portante, onde as paredes eram constituídas de pedras ou blocos cerâmicos. Os revestimentos argamassados, eles são introduzidos desde os primórdios. E, como já disse, nessa época era um sistema de estrutura portante, isto é, um sistema que dispensa o uso de pilares e vigas, ficando a cargo dos blocos estruturais a função portante da estrutura. Em meados de 1824, houve o surgimento do cimento Portland, onde as argamassas passaram a ter como aglomerante o cimento no lugar do cal, tornando-se mais resistente e aderente. Nesse período, o cimento substituiu a cal como aglomerante e fez com que a argamassa se tornasse mais resistente e aderente. E atualmente, de um tempo para cá, ainda atualmente, as estruturas atuais nelas surgem problemas de fissuração e rachaduras, provenientes da má utilização dos dois sistemas de estruturas de concreto armado e alvenarias de vedação. Bom, a gente pode dizer que com a evolução da tecnologia da construção, faz-se necessário um diagnóstico adequado de manifestações patológicas. Eu vou falar sobre a proliferação de fungos. A proliferação de fungos na argamassa é um problema que pode levar à deteriorização da mesma e até problemas de saúde dos usuários da edificação. Ela se apresenta principalmente como manchas verdes ou escuras e, em casos mais graves, pode apresentar um aspecto aveludado. Ela ocorre devido à umidade excessiva no local, junto à falta de exposição solar, que torna a argamassa desse local um substrato ideal para o crescimento de fungos.
Essa alta umidade pode ter origem na ação capilar, que absorve a água do solo através dos poros e a ação capilar, a condensação do vapor d'água na parede, a absorção de água, que atinge uma absorção de alguma água que possa atingir a parede, como em chuvas ou vazamento de água interna, e a própria umidade que a própria cultura de fungos retém. Pode passar, Júlio. Pode passar isso. A principal forma de solucionar o problema é eliminar essa origem de umidade. Caso contrário, certamente os bolores vão retornar. Para eliminar a umidade, pode ser preciso impermeabilizar as fundações e as paredes com produtos adequados. Pode-se também aumentar a ventilação e exposição solar na área atingida. Para a remoção dos fungos que já estão na parede, é indicado o uso de hipoclorito de sódio e refazer o acabamento. Caso a argamassa atingida tenha sido deteriorada, vai ser necessário refazer a argamassa. Boa noite, eu vou falar sobre as fissuras mapeadas, outro tipo de patologia. São decorrentes da retração da argamassa de base, distribui-se por toda a superfície do revestimento e tem esse nome por se assemelhar a um mapa. As suas principais causas são o consumo elevado de cimento, teor de finos elevado e grande utilização de água de amassamento no preparo. Outros fatores são a argamassa com baixa retenção de água, a aderência com a base, cura deficiente de uma camada ou falta de cura e perda de água de amassamento. Algumas alternativas para solucionar são aplicar tintas e selantes flexíveis, fechar as fissuras e refazer o acabamento, refazer o revestimento caso ocorra o descolamento. E aqui do lado tem uma imagem, né, de uns profissionais reparando as fissuras. E lembrando que o recomendado seria sempre prevenir e não tratar, pois as fissuras podem se desenvolver para rachaduras ou trincas futuramente. Boa noite a todos. Agora eu vou estar falando sobre a patologia denominada eflorescência, né? Essa patologia ela apresenta como manchas brancas em revestimentos cerâmicos, na alvenaria e no próprio concreto. É um depósito cristalino, né, que dá nessa superfície na cor branca, decorrente da evaporação de soluções salinizadas. Ela é um produto de uma reação química. Pode passar. O motivo da ocorrência dela, né, quando se encontra materiais com alto teor de sais solúveis, ou então excesso de água, ambientes quentes e úmidos é propício ao aparecimento dela, impurezas na areia, impurezas que contêm soluções salinas ali, material salinizado ali, é propício ao aparecimento dessa patologia, e fissuras no rejunte, que quando você tem esse tipo de fissura, você pode criar uma lacuna ali, no qual você propicia um meio um pouco mais úmido e faz com que o aparecimento dessa patologia seja mais fácil, né? Seja facilitado. Pode passar ali. As formas de ocorrência. Quando você realiza pintura sobre reboco úmido, você cria ali uma película de proteção nesse reboco, sendo que ele ainda está úmido, né? Então você não consegue ter a troca de calor ali, fazendo com que essa umidade saia do reboco. Isso propicia o aparecimento, né? Como eu já tinha dito, em locais quentes e úmidos, vai propiciar, e paredes sem devido tratamento, que nesse caso aí sem impermeabilização. Pode passar, Júlio. A solução desse tipo de patologia. No reboco, a gente pode estar usando materiais adequados. Por exemplo, a gente pode estar usando o cimento CP3 de alto forno, né, que ele tem baixa concentração de cálcio. Ou então, o cimento CP4, que é um cimento com adição de material pozolânico menos poroso. Pode passar. Além disso, a gente pode estar impermeabilizando, né, no caso é a viga baldrame da construção, que é que fica em contato direto com o solo. Você tendo essa impermeabilização, você evita a passagem da umidade do solo, do terreno, né, no caso para a construção. E quando você impermeabiliza essa fundação, automaticamente você vai estar vetando de talvez essa umidade se transpondo para a alvenaria, até mesmo para o reboco.
Além disso, você sempre deve estar dando manutenção em sua construção, né, em seu prédio, eliminando as infiltrações aí decorrente de água de chuva, ou então até mesmo algum colapso aí na sua estrutura hidráulica aí. Pode passar. E além disso, você pode estar utilizando alguns aditivos impermeabilizantes nas outras etapas de construção, na própria alvenaria ou até mesmo no reboco, né? O mercado hoje já disponibiliza esses tipos de soluções e esses tipos de impermeabilizantes. Bom, boa noite. Agora, em quesito de curiosidade, nós temos aí diversas outras manifestações patológicas que podem ocorrer em revestimentos de argamassas. Entre elas, nós temos as fissuras geométricas, que elas são fissuras lineares disseminadas por toda a fachada, sem direção predominante, que pode ser um erro de traço. Temos também manchas decorrentes de contaminação atmosférica em argamassas. Essas manchas, elas são advindas de emissões de chaminés industriais, que podem trazer pó, fuligem e outras partículas que recobrem os revestimentos da edificação, gerando manchas e trazendo esse aspecto que às vezes não é muito agradável de se ver, manchando um pouco a fachada de um prédio. Temos também o espectro de juntas ou fantasmas, que pode ser visto claramente nessa imagem ao lado. Nela, a gente consegue perceber que a gente tem a diferenciação visível dos pilares e vigas com as alvenarias. Isso pode se dar devido à diferença na velocidade de secagem dos materiais envolvidos, além de ter a deposição de poeiras da atmosfera sobre a parede, que é também decorrente que é também um misto, né, com essa patologia de manchas decorrentes da contaminação atmosférica. Bom, através de todos os nossos estudos, a gente chegou às seguintes considerações. As manifestações patológicas, em sua grande maioria, elas são advindas de falhas ou indefinições de projeto, que podem vir desde a execução da edificação, com profissionais mal qualificados, a falta de acompanhamento da obra de um profissional qualificado, por exemplo, a falta de impermeabilização, que é feita bem no início da construção. Além disso, pode vir também a ter elas podem ser advindas também na fase de manutenção e devido ao mau uso. Ambientes muito fechados, com pouca ventilação, podem trazer umidade, falta de ventilação ali, a falta de limpeza também pode fazer com que essa argamassa se degrade de maneira mais rápida. Além disso, a gente tem também a água como uma fundamental e indispensável aliada à construção civil. Por exemplo, sem ela, a gente não é com ela que a gente ativa o cimento Portland e regula a sua consistência, a sua trabalhabilidade. Entretanto, ela deve ser usada com consciência, sabendo que a utilização dela na argamassa, para mais ou para menos, ela pode fugir do traço especificado e causar problemas e várias manifestações patológicas que podem ser identificadas, tanto imediatamente quanto trazendo problemas futuros, que é o que mais ocorre. A água também pode ser um problema advinda de capilaridade ascendente do solo, por isso que é necessário a impermeabilização, como o Paulo e o Igor falou. Temos também que, desde o início, desde o projeto, considerar toda a água, toda a precipitação, toda a água de chuva. Deve ser considerada a drenagem dessa água, seja por meio de calhas, fazer um telhado adequado para que não ocorra vazamento, para que assim evite a umidade nessas alvenarias e argamassa. Com isso, a gente pode concluir que é imprescindível que se tenha um profissional qualificado desde o início, desde a preparação, desde a ideia de construção. Um profissional qualificado, ele pode saber
como evitar e como agir caso venham ocorrer essas patologias. Agora nós temos, se alguém tiver alguma dúvida, quiser perguntar, e temos também as perguntas acerca do tema, que eu não sei se a gente não está fazendo, né? Eu acho que dá tempo. A gente vai rapidinho. Bom, dá tempo, Gal? Não. O tempo de vocês acaba agora. Tá bom. Vamos deixar as perguntas para o final e aí a gente volta com algumas coisas, né? E se der tempo, né? A gente faz as perguntas, ok? Então, muito bem, grupo. E agradecemos pela oportunidade e atenção de vocês. Ok. Obrigada a vocês. Próximo grupo, tema patologias em argamassa, surgimento de vesícula, deslocamento com empolamento, fissuras horizontais. Não vai sair em mim, tá? Tá aparecendo aí? Tá. Tá me ouvindo? Aham. Sim. Eu gosto para na hora que puder começar, você me fala. Pode começar. Boa noite, pessoal. Nós vamos falar sobre patologia em argamassas, né? Surgimento de vesícula, deslocamento com empolamento e fissuras horizontais. Pode passar. Então, a disciplina de materiais de construção, professor Glaucimar, alunos, né? O Gleison, o João Pedro, eu, Pedro e Vitória. Então, o que é patologia na construção civil, né? Primeiramente, a gente tem que saber o que é patologia, que refere-se a qualquer condição não favorável, né? Ocorrida após dias, meses ou anos, algum sistema construtivo da obra que podem ter diversas causas. Então, essas causas que a gente vai procurar saber o que é. Pode passar. Então, temos que conhecer, como é uma patologia que a gente vai estudar em argamassas, temos que conhecer todos os tipos de argamassas, né, para sabermos quais os problemas que podem afetá-las e como resolvê-las. Pode passar. As argamassas são um dos materiais mais utilizados na construção civil, né, pois elas são usadas para várias finalidades. Então, aqui a gente pode notar algumas delas, né, que são argamassas para assentamento, revestimentos, argamassas colante e de rejunte. Pode passar. Então, é de extrema importância que todos os profissionais, né, da área, né, conheçam os produtos que a gente vai trabalhar com eles futuramente. Então, principalmente aquelas características, né, que nós estamos falando de argamassa. Então, a gente tem que saber muito bem quais são as características para poder ter uma escolha melhor. E minimizar possíveis patologias devido a má escolha. Então, a argamassa, a gente pode olhar o estado fresco e estado endurecido. Então, no estado fresco, a gente pode olhar essas características que são consistência, coesão, plasticidade, trabalhabilidade, retenção de água e aderência inicial. E o estado endurecido, que é geralmente onde aparece muita a patologia. Então, é resistência mecânica, resistência ao fogo, aderência, retração, capacidade de deformação, impermeabilidade, condutibilidade térmica, resistência ao congelamento e resistência aos sulfatos, e também a durabilidade. Pode passar. Próximo. Bom, eu vou falar sobre o surgimento das vesículas. O surgimento caracteriza pelo empolamento da pintura com parte interna branca, preta ou vermelho castanho. E as principais causas é a hidratação retardada do óxido de cálcio, que acaba gerando essa expansão fora do comum na argamassa, que acaba atrapalhando na pintura, né? A presença de pirita ou matéria orgânica na areia, o que acaba gerando gases e outras coisas que também interferem na pintura principalmente, e a presença de substâncias ferruginosas na areia, que gera, né, a questão da oxidação e a exoxidação, e acaba gerando uma expansão que também gera essas vesículas. O reparo mais indicado é a renovação da camada de reboco e a eliminação dos focos de umidade, porque é a umidade que gera essa hidratação do óxido de cálcio,
além da oxidação da matéria da pirita e da matéria orgânica da pirita, né, das substâncias ferruginosas e da matéria orgânica na areia. Pode passar. Aqui é um exemplo dessas vesículas, né, que surgem no reboco. Provavelmente alguém já viu isso em casa, então isso é bem comum da gente ver. E muitas vezes a gente acha que é só umidade, mas não é, né? É muito ligado realmente à construção da argamassa. E nesse caso aí tem mesmo que retirar toda a argamassa do tijolo, né? Tirar toda essa argamassa de cobertura aí, ela e a tinta, refazer essa parte e pintar novamente para você ter resolvido esse problema. Próximo. Aqui é um dos exemplos, né, que foram vesículas encontradas na parte interna de uma igreja. Dá para ver uma vesícula já aberta, onde a pintura caiu, o pedaço, a parte interna dela preta, né, provavelmente matéria orgânica, e há uma ainda fechada que tá ali se expandindo, né, e daqui a pouco também ela pode acabar soltando a parede ali e deixando um buraco. Ali está o cobrimento retirado da vesícula do lado direito, que é mostrando a parte interna dela e como que ela expandiu a tinta aí até soltar. Próximo. Boa noite todo mundo aí. A gente vai falar agora da patologia do desplacamento com empolamento, que é uma patologia que ela é caracterizada pelo desemplacamento da superfície de reboco, do emboço, e aí daí se formam fissuras e se formam bolhas, assim como a vesícula. A principal causa desse tipo de patologia é a expansão ocasionada pela hidratação retardada do óxido de cálcio da cal. E quando a gente tem um contato com a umidade, esse problema se agrava ainda mais. O reparo para isso, a gente tem que fazer a retirada do material danificado. A gente pode utilizar raspagem ou até jato de alta pressão de água. E após a retirada, a gente faz uma nova reposição com a camada de revestimento nova. E se tiver ponto de umidade também, a gente tem que ser tratado, pois isso pode agravar o problema, fazendo com que ele retorne futuramente. Passa, por favor. Aqui a gente tem uma comparação do descolamento com empolamento e vesícula, que a gente pode fazer um semelhança e diferença, por exemplo. A gente tem entre semelhança as duas, elas são desplacamentos, as duas podem surgir bolhas. A gente tem como diferença aí, poderia citar a escala, que a escala do descolamento é um pouco maior, podem aparecer fissuras, e a escala da vesícula é um pouco menor. Outro ponto a ser destacado também é que o descolamento ele acontece principalmente no reboco, e a vesícula é muito mais observada principalmente em pintura, algo que é mais externo e mais superficial do que o descolamento com empolamento. Pode passar, por favor. Aqui a gente tem mais uma foto mostrando como ocorre esse desplacamento. A primeira foto a gente está vendo a bolha um pouco até exorbitante aí, gerada pela fissuração desse nosso revestimento. E a segunda imagem é da direita, a gente tem algo bem parecido com a nossa vesícula, só que numa escala um pouco maior. Algo a ser destacado nesse tipo de patologia é que, como foi dito lá no primeiro slide que eu comecei a apresentação, a utilização da cal na nossa argamassa de revestimento. A cal ela é um material que tem uma boa trabalhabilidade. O pessoal utiliza ela na construção civil para conseguir a famosa liga na massa de revestimento. Sem ela no revestimento, a gente não teria aquela possibilidade de trabalhar com ela no plano horizontal, por exemplo, no plano vertical, de alvenarias e tudo mais para revestimento. Só que alguns pontos negativos da cal fazem com que ela seja, hoje em dia, ela é muito substituída pelo famoso agrofilito que o pessoal utiliza por aí. E aí eu achei interessante a gente trazer alguns pontos em que ela pode ser substituída. Por exemplo, em 20 quilos de traço de massa para revestimento, massa para reboco, a gente tem uma economia de 50% de material se a gente utilizasse o agrofilito. E além disso, a gente, não sei se todo mundo aqui tem algum conhecimento prático e tudo mais, mas quem já manuseou, quem já viu o pessoal trabalhar com isso, sabe que a cal tem uma certa agressividade na pele do colaborador. E o pessoal, às vezes, deixa de utilizar por causa disso. Além disso, o ponto principal
é que a cal ela tem que ser hidratada, tanto que o pessoal que manuseia ela em obra faz o traço de um dia para o outro e deixa ela, do dito popular, deixa ela curtir, para conseguir a sua hidratação ideal. Esses são alguns pontos importantes a frisar, porque assim, os colaboradores, dizendo assim, os pedreiros e serventes, eles podem não ter muito a ideia teórica do que o porquê fazer essa hidratação do traço um dia anterior, mas eles sabem que por senso comum e por utilizar tanto tempo, que a cal não hidratada pode vir a causar patologias. É isso aí. A patologia que a gente vai estudar agora é as fissuras horizontais e tem como caracterização, assim como o João Pedro falou e o Gleice, a expansão causada pela cal mal hidratada, que ao longo do tempo pode gerar óxidos livres. Como os dois falaram novamente, esses óxidos livres, eles, em presença dessa umidade, aumentam o volume do local e pode ocorrer essas fissuras horizontais. O reparo é renovar a camada de reboco e eliminar os focos de umidade. Aparentemente, essa patologia é uma patologia nociva, porque é superficial, geralmente não tem uma espessura de uma caneta, então, mas ela pode facilitar a entrada de agentes agressivos, biológicos, químicos, na edificação. Esse é o nosso exercício, verdadeiro ou falso, mas eu acho que não tem tempo. Tem tempo, professora? Vamos deixar para o final, tá, gente? Porque senão o último grupo vai ficar um tempo bem curto para apresentar. Conclusão. A principal causa dos três foi a questão da hidratação indesejada de substâncias presentes na argamassa, que é a questão da cal e do magnésio. O reparo é a renovação da camada de reboco, é a eliminação dos focos de umidade, é proporcionar uma ventilação adequada entre a cobertura e a laje com espaço de circulação de ar. É importante conhecer a mão de obra e a técnica a ser executada no local em que ocorrerá o argamassamento, para evitar desperdícios e improvisos e perda de tempo na obra. E é isso, as nossas referências. Bom, é isso, né? Muito bom, grupo. Vamos passar para o próximo grupo, o último grupo, que vai falar sobre descolamento. Oi. Eu sou do grupo. É que assim, a gente tinha montado o slide no Prezi. Depois a gente foi atentar lá na apresentação e estava em um PowerPoint ou Word. Ou Word não, ou PDF. E aí, no caso, a gente apresenta no Prezi mesmo, vai ter alguma penalidade? Porque a gente fez, tipo assim, a gente printou e organizou num arquivo PDF, só que a apresentação ficou melhor no Prezi. Assim, o ideal é apresentar, independente de qual formato do arquivo, tá? Não, tudo bem. Não, porque assim, para encaminhar para você depois, entendeu? A gente encaminha o PDF, tranquilo. Tá? Foi só essa questão de atenção mesmo. E aí a gente não queria desfazer o que já tinha feito. Era só isso mesmo. Vou apresentar aqui. Ok. Gente, eu não sei se eu vou acertar. É área de trabalho, né? Tá vendo, gente? Ainda não. Não? Tá carregando, peraí. Aí foi. Foi. Só limpa aquele exibir todos ali embaixo, por favor. Não, tá bom, assim mesmo. Bom, boa noite, gente. Eu sou a Bruna e o grupo é composto pela Carlete, pela Gabriela e pela Larissa. E o tema o qual a gente irá apresentar será patologia em argamassa, descolamento em placa
e descolamento com pulverulência. Vou iniciar a introdução aqui agora. Bom, primeiramente, só para ressaltar, o que é argamassa? Aí pode estar passando. A argamassa, basicamente, é um composto de... Pode passar, Carlete. É um composto de cimento... Pode passar novamente. Isso. De cimento, areia e água. Mas também pode conter algum outro aditivo, como a cal, como já foi citado anteriormente. Tá. Mas qual que é a importância da argamassa? Onde que ela é utilizada? Pode estar passando, por favor. A argamassa, ela é de fundamental importância para a engenharia civil porque ela possui inúmeras aplicações, como na união entre blocos de concreto ou cerâmicos, como revestimento, que é na parte de chapisco, emboço e reboco, ou também na parte de massa fina, que o pessoal fala. E também ela compõe o substrato. Passa adiante que a gente vai ter algumas imagens que vai estar explicando melhor, mais detalhadamente, o que seria essa parte que muita gente tem dúvida. Ali, basicamente, a gente tem a alvenaria, o chapisco, o emboço e o reboco. Todas essas partes podem compor a argamassa. Aí a gente tem uma especificação direitinho, o que é o substrato, que muita gente tem dúvida também. E essa imagem aí, ela ajuda a explicar direitinho onde que está o substrato, que é ali na parte da alvenaria. Pode passar adiante, que nós temos outras aplicações da argamassa. A argamassa ela é de fundamental importância também para o rejuntamento de calçadas em pedras naturais e no rejuntamento de revestimento cerâmico, quando é a base de cimento portland. Pode ir. Bom, mas qual que é a importância dessa argamassa? A gente percebe aqui que ela tem várias funções na engenharia civil como um todo. Ela é muito importante porque ela tem uma função de proteção. No entanto, se essa argamassa não for bem aplicada, a gente vai ter os nossos problemas, que são as patologias que veremos a seguir. Pode ir. Só um minutinho, peraí que travou. Mais uma vez, é isso. Bom, as patologias. Aí a gente tem alguns exemplos de patologias, mas vamos lá. O que são patologias? Pode ir, Carlete. Patologias, como a gente sabe, é o estudo das doenças. Mas, aplicando no estudo das argamassas, o que seriam as patologias? São os eventuais danos que podem ocorrer na argamassa ao decorrer do tempo. E aí a gente tem alguns exemplos de patologias, que inclusive alguns já foram apresentados, e no caso específico a gente vai explicar sobre os descolamentos. Mas o que causa essa patologia? As causas, pode estar indo, as causas podem ser variadas, como a falta de competência técnica. A pessoa que executar a argamassa, se ela não tiver um conhecimento prévio, ela pode estar causando uma possível patologia. Também erros de dosagem de água e aditivo. Como os meninos falaram, os aditivos. Se for a cal, se não for bem hidratada, pode ter problema, ou se colocar demais, tudo isso gera consequências. Também na aplicação, por exemplo, no caso de reboco. Se você fizer uma camada muito fina ou muito grossa, isso também vai causar um problema. E também uma falta de uniformidade no substrato, que é na parte da alvenaria. E também se tiver sujo, né, se tiver irregular ali, vai ter um problema também. Outras causas que nós vamos ter é uma questão de uma carência de critério. Porque, assim, existem vários tipos de aplicação para a argamassa e também existem vários tipos de norma onde são aplicadas as argamassas. E muitas vezes as pessoas ou não compatibilizam isso direito, como será, no que está sendo exposto, como será utilizado, ou às vezes até uma dificuldade para associar isso. Boa noite a todos. Eu vou falar um pouco sobre o descolamento. Então, os descolamentos consistem na separação de uma ou mais camadas dos revestimentos de argamassa. A origem, né, a perda de aderência de um revestimento provém de tensões surgidas que ultrapassam a capacidade de aderência das ligações. As causas, né, em específico para o descolamento, serão um mau proporcionamento incorreto, né, da argamassa, um traçado inadequado. Por exemplo, se eu tiver mais cimento, né, esse material ele vai perder um pouco a elasticidade.
Emprego de materiais com alto teor de finos, emprego de cal hidratada adulterado de baixa qualidade, aplicação da argamassa sobre base contaminada, então perdendo essa aderência, né, entre os materiais, aplicação de argamassa sobre superfícies muito lisa, aplicação da argamassa em camada muito espessa, né, que aí o peso deve gerar uma força gravitacional muito maior, né, que a de adesão ali dos materiais. Operação do chapar a argamassa na parede com pouca força, né, questão de mão de obra mal qualificada, e a pintura precoce dos revestimentos à base de cal. A gente vai trabalhar os mais comuns aí dos tipos de descolamento o descolamento com empolamentos, o descolamento com pulverulência e o descolamento em placas. Né? Que é uma imagenzinha mostrando. Lembrando que a gente vai falar sobre o descolamento com pulverulência e o descolamento com descolamento em placas. Larissa? Oi. Eu vou falar sobre o descolamento em placa. Pode passar, Carlos. Então, as principais características deste descolamento em placa é as placas endurecidas que quebram com dificuldade, possuindo deficiência de aderência entre as camadas. E os principais sinais que a alvenaria possui quando obtém esse descolamento em placa é o côncavo, que é um sinal que é um problema de aderência. Pode passar. Então, como a Carlete e a Bruna já falou das causas em gerais desses descolamentos, vou falar das causas especificamente no descolamento das placas, que é a argamassa muito rica em cimento ou aplicada em camadas muito espessas, que é a partir, geralmente, essas camadas no máximo de 2 centímetros. A corrosão da armadura do concreto de base, superfície de base muito lisa ou rica, impregnada com algumas substâncias hidrófugas. Essas substâncias hidrófugas são substâncias que garantem a impermeabilidade da superfície, a variação da temperatura, que podem gerar tensões cisalhantes, e a eliminação da camada do chapisco. Então, aqui eu trouxe um exemplo de uma casa que não possui o chapisco, que eles só fizeram o revestimento, mas não fizeram a primeira parte, que é o chapisco. Isso causou o dano do descolamento da placa, sendo que o chapisco é fundamental para aumentar o atrito, que garante uma maior aderência das próximas camadas. Então, é essencial para a construção. Aí, chegando à conclusão, a gente observou que essa manifestação de descolamento pode ter ocorrido por inexperiência das pessoas que construíram, podendo ser realizado através da autoconstrução, ou também por questões de fabricantes, que às vezes julgam para o cliente que é mais em conta, questões só para questão de venda mesmo. Pode passar. Aqui, os principais reparos para esses descolamentos de placas, sendo que cada manifestação de descolamento é diferente, né? Tem algum reparo, vou citar 3 dos principais, que é o apiloamento, que é a compactação da base, a aplicação do chapisco ou outro artifício para melhorar a aderência antes da renovação do revestimento e a renovação do revestimento. Gabi? Boa noite. Estão me ouvindo? Agora eu vou falar sobre o descolamento com pulverulência, que é quando a argamassa acaba se transformando em pó. Quando a argamassa apresenta esse tipo de patologia, pode-se observar a desagregação e o esfarelamento da argamassa com bastante facilidade ao ser pressionada manualmente. Além disso, também pode ocorrer o descolamento da película de tinta juntamente com a argamassa, porque ela se decompõe com facilidade.
Além disso, também é possível observar o som cavo, que é o som meio oco, após o estímulo com percussão. Pode passar, por favor, Carlos. De acordo com Bauer, as principais causas para a ocorrência do descolamento com pulverulência são a ausência da completa carbonação da cal pela execução do reboco em camada muito espessa pela aplicação de pintura prematura, o excesso de materiais pulverulentos e ou torrões de argila no agregado, a hidratação inadequada do cimento da argamassa, o traço pobre em aglomerantes ou excessivamente rico em cal, e o excesso de finos nos agregados. Vale lembrar também que a adição de gesso em uma argamassa contendo cimento pode causar a formação de etringita, que é o sulfato que expande e deteriora o revestimento. E também é necessário ter cuidado no manuseio e estocagem das argamassas e observar o local onde estarão depositadas, porque uma estocagem inadequada pode comprometer a qualidade da argamassa. E aí, quando ocorre esse tipo de problema, a única a solução possível é realizar o reparo com a renovação da camada de reboco. Bom, gente, aqui seriam nossas perguntas, né? A gente trouxe aí 2 questões retiradas de concurso, voltada para a nossa área de engenharia civil, mas por questão do tempo, né? Não sei como vai funcionar, aí eu vou passar e a professora depois fala se vamos ou não falar sobre as questões, ok? Questão 1, a questão 2 também de um outro concurso. E conclusão. Então, vocês perceberam aí que algumas, né, causas para essa patologias, né, tem muita questão também da mão de obra mal qualificada, também da questão da execução, mas, assim, também é importante, né, conhecer as propriedades do material. Então, o engenheiro qualificado, ele deve conhecer essas propriedades para estar utilizando os materiais adequados para que não ocorra, né, essas patologias no decorrer da sua construção, né, não venha dar dor de cabeça depois. E aqui as nossas referências que utilizamos no nosso trabalho. E é isso, gente. Obrigada a todos. Deu certo? Alguém? Olá, desculpa, pessoal, por ter me ausentado aqui um momento, surgiu um problema aqui. Muito bem, pessoal, eu vou pedir mais uma vez, desculpa, que vocês me encaminhem os slides para o meu e-mail, tá? Todos têm o meu e-mail? É o que está no cigarro? Isso. Tá bom. Isso. Só para complementar, tá, gente? Cada um tem um jeito de apresentar, tá? E, assim, isso é interessante. Bom, no geral, eu gostei muito da apresentação de vocês, tá? Vi que a maioria tentou trazer imagens nos slides, isso é super importante, tá, gente? Vocês trazerem mais imagens durante a apresentação, isso valoriza bastante, tá? A apresentação e o interesse, né, também com relação à apresentação. Então, tentem trazer esquemas, tentem trazer, mesmo que não tenha imagens, crie esquemas para facilitar a visualização e tragam imagens da melhor forma possível. Eu gostei muito das apresentações que falaram das patologias, que trouxe de aspectos diferentes, né, a explicação da argamassa. Isso eu achei o máximo, cada um trouxe uma contribuição significativa, e vocês puderam perceber o quanto que as características da argamassa, né, a composição dela e tanto o preparo é fundamental para a gente ter uma construção com o mínimo de patologias possíveis. Eu não vou falar que vai acabar totalmente com as patologias, né? Porque tem a questão do uso também, né? Que foi o caso do bolor, né?
a gente tem um problema muito sério, né, com essa questão do bolor, que eu acho que todo mundo já viu bolor, essa mancha escura que surge na parede e né, provoca um cheiro super desagradável, né, mas que também tem um aspecto construtivo, né, que é a questão da infiltração e também da iluminação, que é algo, e ventilação, que é algo fundamental, e que muitas construções antigas apresentam esses sintomas, tá? Justamente porque não tinham um adequado, uma premissa, uma visão, né, de ter essa circulação de ar, né, de evitar essa presença de umidade, que o sol, né, conseguisse adentrar, enfim, né, tem muitas essas questões de projetos, né, que a gente às vezes não dá valor, principalmente engenheiro, né, mas que a gente precisa ficar atento, tá? E essa questão, né, principal, né, que foi um destaque aí, que é a cal, né, que foi muito bem colocado, né, pelos grupos aí, né, que implica diretamente nesses problemas que foram citados, tá? Bom, e com relação às composições e aplicações, né, tanto da cal quanto do gesso, também foi bem colocado, tá? Os ensaios também foram bem relatados, isso é importante, tá? Para ficar claro que é importante fazer essas previsões, essas prescrições, tá? Eu acho algo super interessante, que não é muito abordado e que naturalmente vai ser abordado, são as patologias em gesso, né? A gente vê que há uma crescente de se utilizar o gesso como revestimento, tá? E a gente, como na argamassa convencional, né, que a gente viu aí, que é a argamassa com cimento, areia, água e, né, ou não, com adição de cal, né, tem patologias, a gente também tem patologias em gesso, tá? A gente já viu que gesso, né, tem um problema aí com a umidade, né, e também com questão do impacto, tá? Então, é algo que a gente precisa prestar atenção também, tá? A questão, essas questões de infiltração, de umidade, tá? Também é bem presente no gesso, tá? Esse bolor também a gente consegue ver nessas argamassas de gesso também, tá? Mas a gente também tem outros problemas que podem surgir, né? Que foi destacado, né, no grupo que falou sobre o gesso, né? Que são essas trincas, né? Devido à execução, né? Da camada desse gesso, tá? A gente tem que tomar um sério de cuidado com esse gesso na hora de passar. A superfície tem que estar tem que ser lisa, tá? O gesso, ele assim, eu particularmente acho super interessante, o acabamento dele é muito mais sofisticado que um acabamento de uma argamassa convencional, né? E dependendo da situação, né, dependendo do custo, sai muito mais barato do que a argamassa convencional, né? A gente foi bem colocado no último grupo que tem 3 camadas: o chapisco, o emboço e o reboco, tá? E aí o gesso, tem pessoas que executam gesso diretamente no tijolo. E tem gente que faz a regularização da superfície, que é o ideal, tá? Que aí faz a camada de chapisco e faz a camada de emboço. E deixa só no emboço e finaliza com o gesso, tá? É mais interessante, deixa o acabamento mais fino, mais sofisticado. Aí a gente continua com as 3 camadas, tá? Mas tem gente que faz esse acabamento direto na alvenaria. O problema disso é se você não conseguir garantir que a sua alvenaria está 100% certa, 100%, né, certinha, regularizada, senão você vai ter problemas muito sérios futuros, tá? No mais, gente, alguma dúvida, alguma pergunta que vocês queiram fazer para os grupos, tá? As perguntas dos grupos eu vou passar para vocês resolverem. Alguma dúvida que queiram tirar com alguém aqui do grupo? Só uma. Você estava falando aí de gesso e hoje eu tive... Eu não entendi, mas eu fiz, sabe? O que acontece, que você não entende, mas você faz. Eu fui numa obra e tava com infiltração. E o gesso estava todo
todo molhado. E ele pediu para furar, fazer furo no gesso. E eu não entendi por quê. Eu também não entendo por quê. Será que... aonde que estava ocorrendo a infiltração? Na laje. Ah, tá. Aí fez furo com a furadeira. Um tanto de furinho. Não, furo aqui, depois a gente vai ver isso. Não, molhou tudo. A laje inteira. Parecia que foi infiltração da laje. E ele pediu para furar, fazer esses furos. Mas isso não era para retirar a água da laje, não? Foi isso que eu pensei. Mas... Porque, assim, não faz sentido fazer furo, tá? Se o gesso molha assim e fica muito danificado, a gente tem que remover e refazer, tá? Pois é, o que eu achei engraçado do gesso é que ele não expande, ele fica lá. Pelo menos na laje aqui. Passou dias e ficou só aquele foco. Porque quando a gente vê laje normal, ela expande, ela vai expandir, né? O gesso não, ficou. Aí ele falou, faz furo. Depende, tem o gesso que é feito aquelas placas de gesso e tem aquele gesso feito com papelão. Esse aí, quando molha, ele detona todo, ele acaba saindo. Agora, esse outro gesso, que é essas placas, depois que ele seca, eu posso reutilizar ele. Depois que ele seca, eu só tampo os furos que eu fiz e pinto de novo. Agora, esse outro de papelão, ele cai, ele não aguenta, né? Porque é papel também. Pelo menos. Isso eu não sabia. Eu não sabia disso com relação à placa, né? Porque a placa é outro processo, né? Porque ela já vem pronta, né? Ela é como se fosse pré-fabricada, né? Ela vem pronta lá. Então, é uma outra, né? Outra coisa, né? Isso eu não sabia. Isso é até interessante, né? De ser abordado aí. Isso eu não tinha noção. Mas essa questão de infiltração é um problema muito sério que a gente vem enfrentando muito aí, tá? Essa questão que foi destacada pelos grupos de impermeabilização é super fundamental, gente. A gente vê muita infiltração em casa que vem do solo, que vem da infiltração da laje, que é um problema que detona a casa, detona a construção, tá? Então, é algo extremamente fundamental. A água, né, a umidade, de forma geral, é um grande causador dessas patologias que a gente vê em acabamento, tá? E detona um aspecto da casa. E não adianta ficar, lixa, tira e pinta de novo por cima, tá? Não tira, tá? A gente já viu aí o pessoal comentando sobre alguns reparos que devem ser feitos. Alguns têm que tirar a camada de reboco. Alguns têm que tirar a camada de reboco e refazer o reboco. Outros têm que retirar o revestimento inteiro da parede e refazer. Senão, o problema não é solucionado. E com a água é pior, porque tem que retirar totalmente a água. Senão, o problema vai persistir e vai perdurar aí, tá? Bom, mais alguma dúvida, gente? Não vou encerrar a aula. Mais alguma coisa? Sobre as perguntas, no caso, você falou da questão que seria bom, então, enviar as respostas, correto? Seria interessante para eu ter já a resposta, né? Mas, assim, não necessariamente, né? Vai facilitar o meu trabalho, né? Não, eu falo pela questão que eu sei que se você vai colocar alguma questão na prova, sei lá, assim, tipo... Posso tentar colocar uma questão. Eu vou analisar e pode ser, tá? Vou fazer um sorteio. Pode ser que uma das questões caia de algum grupo. Caia na prova. Tá bom? Não vou falar qual. Então, vocês vão ter que estudar todos. Inclusive, essas questões são a atividade de fixação de vocês dessa semana. Tá? Então, assim, a aula está sendo gravada. Eu tive até um probleminha, que eu comecei a gravar a aula um pouco atrasado, tá?
mas aí vocês vão ter todos os materiais disponibilizados no SIGA-A, tá? Para vocês poderem fazer essa atividade de fixação, ok? Mais alguma dúvida, gente? Valcimar, eu tenho sobre os relatórios. Eu comecei a mexer neles, mas no final eu fiquei embananada sobre os resultados, porque tinha coisa lá que não vai cair no relatório. Aí eu gostaria de ver com vocês se tem a possibilidade de você colocar, por exemplo, ensaio de módulo de finura, dados obtidos em laboratórios, ensaio de compreensão, dados obtidos em laboratório, para ficar mais fácil para a gente fazer esses relatórios. Como assim? Os dados eu passei durante as aulas. Foi, mas foi isso, porque eu embananei, aí não sei se foi só eu. Aí no final eu já não estava sabendo qual que era do relatório e qual que eram os ensaios que você explicou. Não, olha só. Eu expliquei o ensaio de massa específica, passei os dados, tá? Durante a apresentação da aula. E também no slide que eu passei para vocês. Tem os dados lá. Os procedimentos são o mesmo. Falei para vocês que o cimento que a gente utilizou em todos os ensaios foi o cimento Tupi CP2 com adição de escória, 32. Aí a gente fez a finura, o peneiramento, fizemos o ensaio de consistência, até chegamos num resultado, né? Fiz vários... variei a quantidade de água, né? E a gente chegou, acho que na quarta, né, a quantidade adequada para a consistência normal. Depois a gente fez os tempos de pega, fizemos o ensaio de expansibilidade, ensaio de Le Chatelier, fizemos o ensaio de resistência à compressão, e esse de resistência à compressão, eu deixei a tabela disponibilizada no final, tá? Então, tem a tabelinha com cada um dos resultados, tá? Para os corpos de prova em 3, 7 e 28 dias, tá? Tá tudo, eu coloquei tudo, né, na disposição dos slides, tá? Ainda fiz alguns ainda para representativos, né, que foi o tempo de pega, né, tem as horas lá que se iniciou o ensaio, né, a hora que foi encontrada o tempo de pega e o tempo de fim de pega, a hora exata que tudo isso ocorreu, tá? Então, assim, o que vocês têm que fazer? Oi? Eu vou precisar sair. Começou outra aula minha, beleza? Tá joia. Obrigado. Quem precisar sair, tá, gente? Pode sair. Eu vou até tirar aqui a gravação. Aí, no caso, vão entrar